Carnaval de Salvador ele é conhecido mundialmente, especialmente pela potência do seu trio elétrico, pela beleza estética e pela força dos seus blocos afro. No entanto, uma diversidade de outros atores, de outros personagens e agremiações festivas compõem essa história e contribuíram para que o Carnaval de Salvador ele seja hoje uma das maiores e mais populares festas de rua do mundo. Esse projeto ele surge da inquietação com algumas lacunas importantes no quadro da memória da festa. Porque não há possibilidade de desenvolvimento dessa festa se a gente não pensá-la também enquanto história, enquanto memória. Reconstruir essa memória com documentos, com imagens, num certo sentido, fortemente mesmo, reconstruir parte da história dessa cidade. Sem o carnaval a gente não entende a cidade da Bahia. Por isso é que a gente propõe esse mergulho na memória da festa, jogando luz especialmente naquelas manifestações festivas, nos personagens festivos que tiveram a sua existência e a sua importância silenciadas ao longo de todo esse tempo. E que tem uma importância absolutamente fenomenal para essa cidade. Essa cidade tem 2 fatos de cultura que são absolutamente definidores da sua natureza: o candomblé e o carnaval. São 2 coisas que informam a Bahia, informam a cidade como nenhuma outra coisa consegue informar. Então esse trabalho ele foi realizado em sua grande parte na Biblioteca Pública dos Barris, no acervo de arquivos raros. E o arquivo ele é um lugar de silêncios, né? Ele exige um silêncio para se trabalhar e também ao silêncio no sentido de histórias que estão silenciadas ali e que parece que estão pedindo para serem contadas, né? E eu acho isso é algo que me anima, assim, quando eu trabalho no arquivo, é poder encontrar histórias para poder contá-las depois, sabe? E com um olhar crítico mesmo para aquela realidade, preocupado mesmo com o dinamismo do carnaval, né? E observar essas mudanças que vão acontecendo com o tempo. A gente vai entregar um instrumento de possíveis pesquisas futuras, né? O material já está coletado, já foi analisado, decantado, então vai facilitar muito o trabalho do pesquisador e é um instrumento não só para o pesquisador, mas para a população em geral, né? Que vai poder acessar essa memória. Havia um movimento todo de interpretação da realidade a partir de um viés científico, ou supostamente científico, positivista, uma escala de raças, de nações, de etnias que seriam escalonadas segundo o seu grau de evolução, de aderência aos ideais de civilização, que estariam não só no plano das ideias, mas também no plano da constituição biológica. Então você tem o positivismo, você tem o racismo científico e o evolucionismo. Nesse contexto, a gente também tem um processo de construção da nacionalidade e construção do Estado-nação brasileiro que tem diversas dimensões. Como é que isso acontece no aspecto específico cultural, né? Há uma construção de discursos, de narrativas, de representações do que seria ser moderno, do que seria construir uma nação sobre moldes modernos. Nesse contexto mais amplo, o Carnaval de Salvador surge como uma tentativa de higienizar as ruas e higienizar o que seria a festividade popular de herança colonial. Tudo aquilo que era herança lusitana era negativo e aquilo que era expressão popular dessa herança lusitana, mas também e fundamentalmente a herança indígena e africana, era algo de negativo. Então, uma série de aspectos se pensavam que deveriam ser eliminados, né? No que se refere especificamente às manifestações que hoje seriam interpretadas como carnaval, existia um intrudo. Intrudo é o nome que se dá a toda brincadeira que incluía melação, molhação, né? O toque deslavado, quer dizer, as pessoas podiam se tocar, jogar coisas umas nas outras. Nada tinha de organizado no sentido de blocos. Existiam pequenos grupos que saíam pela rua fazendo arruaças. Aí as autoridades e as elites
vão tentando substituir as práticas da melação, da esculhambação, por alguma coisa chamada carnaval. Intrudo e o Carnaval da Elite são diametralmente opostos. Ora, se o intrudo é nojo, é escárnio, é sujeira, é uma alegria desregrada, é a falta de valores morais, é o barbarismo, é uma manifestação inculta, então as festas da elite, elas são belas, elas são luxuosas, elas são feitas por intelectuais, as músicas, elas não vão fazer referência a civilizações tidas como bárbaras, mas sim a civilizações tidas como avançadas tecnologicamente, né? A ópera, a valsa, a música clássica. Esses blocos que são bastante semelhantes àqueles que são registrados no Rio de Janeiro, que por sua vez são bastante semelhantes àqueles que eram registrados em Paris e na cidade francesa de Nice, faziam alegorias da cultura clássica europeia. Um desses blocos chegou a cantar um trecho, né, da ópera Aida, de Verdi, na Avenida 7. A banda tinha um destaque, muitas vezes na rua, sempre em formato de fanfarra, e ela também saía fantasiada, ela montava a cavalo, ela repetia as óperas mais antigas e mesclava com as óperas mais novas. Então, homens, imagino que bem claros, se não todos brancos, mas bem claros, fazendo o seu cortejo garbosamente, de forma, vamos dizer assim, organizada, tudo o contrário da pândega, da galhofa, da esculhambação. Esse pessoal com certeza bebia, né, fazia suas brincadeiras, mas isso era uma forma de se distinguir da turba que alegremente continuava fazendo o seu intrudo, o seu carnaval. O pomposo desfile daquele ano contava com músicos brilhantemente vestidos e montados a cavalo. A charanga estava fardada na frente do préstito vinham os cavalheiros vestidos com roupas solenes ao estilo da corte francesa de Luís XV. Havia também uma guarda de honra definida como deslumbrante, bem como clarins em um carro triunfante homenageando a figura do desfile El Rei Sol. O desfile do fantoches partia da Graça, seguia pelo Corredor da Vitória, Campo Grande, Forte de São Pedro, Mercês, Rosário, indo até a Igreja, Largo e Portão da Piedade, São Pedro, São Bento, o Teatro, a Praça do Palácio, a Ladeira da Misericórdia, a Praça do Conde Deu e voltava pelas mesmas ruas até o Largo do Teatro. Na Rua Carlos Gomes, seguia pela Ladeira da Piedade até o Campo Grande. Cruz Vermelha e fantoches, eles são como irmãos, né? Eles nascem basicamente no mesmo período, ali no ano de 84. E eles têm um elemento chave que vão diferenciar eles do resto dos outros clubes, que é essa busca incessante pelo requinte, a utilização de materiais geralmente importados, era refazer a história e a cultura europeia, né? Reis, rainhas, deuses, deusas, mitos e lendas, né? Um pouco mais tarde já surge o Inocentes. O Inocentes é uma dissidência, do fantoches, e a eles fica a responsabilidade da crítica, mas também de um sarcasmo, mas também de um riso, um lado mais cômico, só que sem abandonar também por completo o luxo, o requinte e a necessidade de contar uma história no desfile, né? Depois de um tempo, a própria dificuldade de manter a festa dentro desses moldes e disputar o espaço com outras festividades tornou-se impossível. Eles voltaram a celebrar e continuaram celebrando, é claro, nos grandes salões, mas ainda assim já não tinha mais o brilhantismo de outrora. Dá para medir o período áureo e um período de declínio a partir daí.
Eu acho que para a gente entender sobre o carnaval, a gente precisa entender que esse carnaval ele já nasce africanizado. Então nunca se instituiu no Brasil um carnaval branco. Na verdade, eles já surgem no mesmo momento, no mesmo contexto, né? O controle social como iniciativa que engendrou o carnaval não deu certo, porque o verso disso foram as manifestações negras, e dentre as diversas manifestações negras, batuques, os cordões das mais diversas naturezas, surgiram agremiações que também captaram elementos dos grupos brancos. Então, o modo de organização das agremiações era um modo como se fosse uma organização social contemporânea. Você tinha convocação para a assembleia, eleição para definir quem seria o presidente, primeiro o secretário, depois se divulgava na imprensa quem seriam essas pessoas. O mandato tinha uma duração. Dentre esses grupos, Pândegos de África e Embaixada Africana se destacaram porque eles conseguiram, com alto grau de sofisticação, alto grau de reconhecimento das classes médias e dessa elite letrada soteropolitana, da imprensa, conseguiram uma grande aceitação. Essas agremiações chegaram a fazer apresentações em ambientes importantes, como o Teatro São João. Foi um dos teatros mais importantes do período no Brasil. Há um elemento de vigor nessas apresentações e também de estratégia. Então, nós temos em 1895 a Embaixada Africana e em 1897 os Pândegos de África. Aí eu citaria, no caso dos Pândegos de África, a figura de Manuel Quirino. Manuel Quirino foi um intelectual negro muito importante na virada do século, nas primeiras décadas do século XX, inclusive naquilo que seria proporcional hoje a um movimento negro nascente na Bahia, e ele foi presidente dos Pândegos de África. Mais do que hoje, isso exigia uma série de ações para que fosse possível ocupar o espaço público. Isso eu estou falando de conseguir licença na intendência municipal, que a gente hoje chama de prefeitura. Eu estou falando de conseguir autorização da polícia. Quando alguém como Manuel Quirino e os outros que estavam lá montando os Pândegos da África ou a Embaixada Africana resolvem botar um bloco na rua, botar um clube carnavalesco na rua, eles precisam com certeza estar articulados para que isso aconteça. Houve um ano que a Embaixada Africana era a principal atração do carnaval, porque o fantoche José Euterpe, o Cruz Vermelha não estava desfilando, né? Então, a Embaixada Africana se torna uma das principais atrações do Carnaval de Salvador. Diversas vezes, a maneira como é noticiado o tipo de cortejo da Embaixada Africana dos Pândegos de África demonstra um orgulho da negritude. Apesar disso, desse orgulho e de trazerem elementos da África diversos, desde os instrumentos, atabaque, kanzá, chequerê, diversos instrumentos, de um tipo de musicalidade com o elemento da síncope, ou seja, um tipo de musicalidade percussiva e que permite que se dance. Esses grupos traziam esses elementos de forte inspiração africana, mas ao mesmo tempo, vamos dizer que alguns elementos morfológicos da apresentação tinham aspectos parecidos com os fantoches da Euterpe e outras agremiações. Então eles conseguiram aglutinar esses elementos. No caso da Embaixada Africana, nós temos alguns elementos de exaltação do Egito, do norte da África, né, da Argélia, mas especialmente das grandes civilizações. Então isso aparece com muita força, sem um enfoque exclusivo numa etnia, mas assim, a África grandiosa. Então a Embaixada Africana é uma embaixada carnavalesca da África grandiosa. Os Pândegos de África também faziam esse diálogo, essa aproximação com uma embaixada, só que também trazendo a imagem, as representações, os objetos e muitas vezes os tecidos. Então os Pândegos também tinham referência aos Zulus, tinham referência a populações do centro da África, ao Congo. Ao contrário do que dizem, né? Porque se tinha a ideia de que não existia civilização na África, era uma barbárie. Então, você falar que a civilização africana existe é também combater o racismo científico. Alguns dos desfiles ficaram marcados. No Carnaval de 1897, a embaixada representa a figura de Menelik, né, que faz referência a um imperador etíope que foi responsável, participou ativamente da expulsão
italiana, a tentativa de colonização italiana na Etiópia. Isso tinha acontecido há muito pouco tempo, então havia uma velocidade de circulação de informação que hoje em dia a gente atribuiria à internet, à facilidade das novas mídias, mas na época eles criaram o personagem carnavalesco Menelik baseado numa coisa que tinha acontecido há muito pouco tempo na África. E isso, em diversos momentos, eles faziam, se referiam a coisas que tinham acontecido. Guerra dos Boers na África do Sul. Então você tem expressão disso no Carnaval de Salvador. Diz respeito a uma atenção que essas populações, né, estavam tendo ao contexto da África contemporânea, ao que estava acontecendo, ao modo como o Menelik estava se contrapondo ao domínio neocolonial em curso na África naquele momento. Então são Áfricas míticas, são Áfricas que obedecem a um outro formato de mapa, né, em que se mistura ao mesmo tempo essa África ancestral, a África que eles conheciam das memórias, ou como também mistura com a África que chegava nas notícias dos navios. Áfricas que estavam sendo reinventadas, reconfiguradas no espaço da rua, numa festa de carnaval. Então era um discurso que trazia uma construção de África, né, que queria combater a imagem de África que se tinha aqui. Um segundo evento importante é o manifesto que a Embaixada Africana, no fim do 19, escreve e é publicado nos jornais, pedindo uma indenização por conta dos prejuízos causados aos africanos, inclusive em relação à revolta dos malês. Sua Majestade, o Rei da Zululândia, considerando que o fato de azorragares africanos na praça pública não encontra apoio em nenhuma razão de justiça, resolve instituir sobre o Estado Federado da Bahia o mucamo de 5 zilhões de jardos de algodão riscado como indenização pelos africanos mortos no mesmo estado por ocasião do movimento alcunhado Levante dos Malês. Isso é muito interessante como essa população, assim, esse grupo social que efetivou a manifestação festiva dos pândegos da embaixada, estava atenta à sua posição no momento. Né, com carros de ideias, com panfletos que são distribuídos antes, com temas que são discutidos. Eles estão falando sobre uma maneira de fazer política que diz respeito a circular em ambientes, né, em romper, inclusive, as fronteiras que deveriam estar firmes entre o campo da política e o campo da cultura. Na verdade, o Carnaval de 1898 ficou conhecido pela imprensa na época, alguns até como exaltação, outros já como um elemento forte de crítica, como o Carnaval africano. Pelo menos 2 dezenas de agremiações aparecem nas fontes, fora as que não aparecem nas fontes, né? Então, havia um conjunto de expressões de base e de matriz africana que não eram só os clubes uniformizados, Embaixada, Pândegos e os diversos outros. Então tinha Batuque, tinha Foché, tinha os homens de saia e torso, né? E o conjunto dessas manifestações começam a crescer a tal ponto na virada do 19 para o 20 que começa a incomodar. A partir de 1902, se você vai na imprensa, vai nas diversas fontes, começa a ser veiculado que o carnaval estava negro demais. Estava aparecendo muita coisa que estava fora daquele ideal inicial de 20 e 30 anos atrás de desafricanizar, de trazer mais elementos mais europeus, de trazer, enfim, a civilização para o carnaval. Então é como se o projeto tivesse dado errado. Então a gente precisa fazer uma higienização do carnaval que naquele contexto racista, evolucionista, positivista, implicava tirar o negro da rua. A partir de 1905, isso passa a ser institucional, passa a haver punição administrativa e penal. E isso passa a ser um problema para a manutenção dessas apresentações, porque os instrumentos podiam ser apreendidos, os indivíduos podiam ser presos, eles podiam ser multados. Então passa a haver, de fato, uma polícia de costumes que vai coibir, pelo menos no centro da cidade e na forma que aparecia na imprensa, as manifestações como os clubes uniformizados negros. Então nós ficamos pelo menos 15 anos sem menções muito claras desse tipo de manifestação. Seria absurdo pensar que depois de fazer tanto sucesso, os agrupamentos de inspiração africana
embaixada, pândegos, mais outros tipos de expressividade, batuques, afoxés, eles simplesmente desapareceriam. Mostra o poder, o talento, a ousadia da população negra de Salvador, no sentido de fazer o seu carnaval, fazer a sua folia, fazer a sua balbúrdia, fazer a sua galhofa, realizar a sua pândega no meio da rua. Sendo negros, estão dizendo, somos africanos, eles estão fazendo um papel fundamental para essas comunidades, e isso com certeza é uma das maiores heranças que temos até hoje, de dizer como também podemos usar esse processo de racialização no sentido de constituir algo que nos coloque em nos aglutine, nos reúna e nos coloque numa posição de nos confrontar, né, a esse racismo que estava colocado na época e que está aí até hoje, sendo reconfigurado de maneiras diferentes. Então, o carnaval funda, né, reorganiza, reestrutura comunidades negras. E isso é, com certeza, uma atitude política, uma atitude de resistência. Eu acho o carnaval uma maneira dessa juventude dizer para o Estado: a gente não vai desistir, a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar ultrapassando todas as fronteiras, como sempre foi.